Olá, alunos! Aqui é a professora Fernanda Carini e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre engenharia genética. Vocês devem se lembrar que na aula anterior nós já introduzimos um pouco sobre esse assunto, falamos sobre alguns conceitos e ferramentas da engenharia genética e agora nós vamos ver como essas ferramentas da engenharia genética podem ser aplicadas para a transformação de plantas. Lembrando que, se durante o estudo de vocês aparecer qualquer dúvida, por favor, pausem o vídeo, me mandem uma mensagem e eu posso tentar intermediar o aprendizado de vocês. Vamos lá? Na aula passada, nós vimos que a engenharia genética é uma ferramenta da biotecnologia que permite a transformação genética de um organismo vivo. Seja ele uma planta, seja um animal, seja um micro-organismo, qualquer organismo. Mas aqui, neste momento, nós vamos nos focar na transformação das plantas. Nós temos aqui uma definição de transformação genética, que será a introdução controlada de ácidos nucleicos utilizando ferramentas de engenharia genética. Então, vale relembrar que ácidos nucleicos são as unidades monoméricas do DNA, do RNA. Então, esses ácidos nucleicos são as pecinhas do DNA e nós vamos introduzir controladamente este pedaço de DNA ou este gene, estes ácidos nucleicos, em uma nova sequência de DNA. Para efeito didático, nós podemos dividir a transformação genética em algumas etapas, que estão aqui listadas. A primeira é a identificação, isolamento e caracterização do gene. A segunda é a construção de um cassete de expressão e clonagem. A terceira é a transformação propriamente dita. A quarta seria a regeneração e seleção das células transformadas. E a quinta seriam os testes dos organismos transformados. Nós vamos ver cada uma dessas etapas na aula de hoje e nas aulas subsequentes. Aqui nós temos uma figura que vai ilustrar as principais etapas envolvidas na transformação genética, ou seja, na obtenção de um organismo geneticamente modificado. A primeira etapa é a identificação do gene de interesse, depois nós temos o isolamento, a clonagem, a transformação propriamente dita e os testes finais. A partir de agora nós vamos focar em cada uma delas. É claro que nós não vamos nos aprofundar muito, porque aqui é apenas uma aula introdutória. Vocês terão outras disciplinas que vão explicar mais detalhadamente cada uma dessas etapas. Mas aqui o importante é vocês terem conhecimento que estas etapas existem e que esta técnica existe. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, lembrem, me enviem uma mensagem. A primeira etapa é a identificação, isolamento e caracterização do gene de interesse. Lembrando que gene é uma parte do DNA que vai codificar para a expressão de uma proteína de interesse, uma proteína qualquer. Então, aqui nós temos o cromossomo. Esse cromossomo ele vai ser um enovelado de DNA com proteínas. Aqui nós temos o DNA, bem caracterizado. Existem regiões que são exons, existem regiões que são introns, mas existem também as regiões que são genes, partezinhas do DNA, que vão codificar para a expressão de uma proteína. Lembrando que o DNA ele é constituído por unidades monoméricas de ácidos nucleicos, tendo os nucleotídeos adenina, timina, guanina, citosina, que vão se parear entre si. A adenina pareando com a timina, a guanina pareando com a citosina. Então, nós temos assim o nosso DNA. Quando vocês estiverem vendo genética básica ou biologia molecular, vocês vão aprender um pouquinho sobre o dogma central da biologia molecular, em que vai explicar como que o DNA ele vai ser transcrito em RNA e como esse RNA vai ser traduzido em um polipeptídeo que depois vai se enovelar, que vai
ter a sua estrutura secundária, terciária, quaternária e se tornar uma proteína, uma enzima com atividade catalítica, uma proteína de membrana, qualquer coisa deste tipo. Então, nós somos reflexos do nosso material genético, principalmente porque o nosso material genético vai definir as proteínas que vão nos constituir. Então, isso é muito interessante. Isso vale para qualquer ser vivo, não apenas os seres humanos, inclui os micro-organismos e as plantas também. E aqui nós estamos falando da identificação do gene, porque cada gene ele vai expressar uma característica diferente. Então é necessário que nós saibamos de qual gene nós queremos, para poder assim saber qual é a modificação genética que nós queremos provocar. Existe na bioinformática uma técnica que permite o sequenciamento dos genes e depois de sequenciado, depois que cada uma destas letrinhas elas já estão bem definidas, este gene ele é passado para um banco de dados na internet, um banco de dados no computador, que vai definir qual que são a sequência desses genes, qual que é a função dele, e isso vai facilitar muito a prospecção, ou seja, a identificação dos micro-organismos, das plantas, dos animais, ou a identificação de alguma função de interesse nesses micro-organismos, plantas e animais, que poderiam ser transmitidas para os seres humanos. Certo? Então, aqui nós temos um desenho que fala sobre a primeira etapa, que é o desenho e o planejamento. Depois nós temos a checagem e o orçamento. Depois nós podemos pedir a síntese deste gene de interesse, fazer a clonagem deste gene em um vetor, verificar o controle de qualidade deste vetor e recebê-lo e depois fazer a transformação, inserir este vetor com essa clonagem dentro de uma bactéria, dentro de uma planta. Então, é uma técnica muito interessante e muito importante e é o primeiro passo para você poder fazer uma transformação genética. Você tem que identificar, isolar e caracterizar o seu gene de interesse. Depois você pode isolá-lo ou você pode comprá-lo do jeito que você preferir. Mas, primeiramente, você tem que identificar qual é o seu gene de interesse. Então, nós estamos apenas falando de gene de interesse e ainda nem definimos o que são genes de interesse realmente. Estes genes são aqueles principais que são procurados para a transformação genética. Eles podem estar associados à produtividade de uma planta, ao aumento da produtividade dela, à sua maior resistência a estresses bióticos ou abióticos, relembrando que estresses bióticos são aqueles estresses causados por insetos, pragas, por exemplo, e os estresses abióticos são aqueles estresses causados por uma mudança no ambiente, como alterações no pH, aumento da salinidade, aumento ou diminuição da temperatura. Então, são plantas que vão ter maior resistência a esses estresses. E um outro ponto também são plantas com qualidade nutricional melhorada. Então, são genes que vão garantir uma maior produtividade ou uma maior resistência a estresses bióticos e abióticos ou uma maior qualidade nutricional. No entanto, a identificação, o isolamento e a caracterização destes genes ainda é um pouco complicada para a engenharia genética, porque além do tempo que é necessário para fazer essa caracterização, que a gente viu nos slides anteriores, também existem questões relacionadas à propriedade intelectual dos vetores, dos promotores, até mesmo do método de transformação e do próprio gene. Quando a gente fala de propriedade intelectual, nós estamos nos referindo ao patenteamento, ou seja, um grupo de pesquisadores ou um pesquisador, ele descobriu uma nova técnica e ele patenteou esta técnica, ou seja, ele requereu o direito legal sobre aquela ideia que ele teve, sobre aquela técnica que ele descobriu.
Então, para que outros pesquisadores possam utilizar estes vetores, promotores ou essa tecnologia de transformação, ele vai ter que pagar para este grupo de pesquisador, ou talvez ele nem tenha o direito, nem possa utilizar estes vetores, promotores ou este método. Então, isso atrapalha muito o avanço dentro da engenharia genética. Mas, só frisando, existem vários programas de sequenciamento de genomas de diversas espécies de vegetais, de animais, de micro-organismos, e eles têm sido utilizados no mundo inteiro com o objetivo de identificar genes de interesse. Genes de interesses com essas características aqui. Mas, mesmo assim, o avanço na engenharia genética ainda está um pouco limitado devido a esbarrar em propriedades intelectuais, em direitos de uso de determinadas tecnologias. Depois de identificado e caracterizado o gene de interesse, ele vai passar por uma série de modificações antes de que possa ser utilizado pela transformação propriamente dita. É aqui que nós chegamos na segunda etapa, que é a etapa de construção do cassete de expressão e clonagem. Nesta etapa, nós vamos utilizar duas enzimas muito importantes, que são as enzimas de restrição e as enzimas ligase. Elas vão ser responsáveis por montar esse cassete de expressão e preparar o nosso gene para ser inserido dentro de uma célula, dentro de um organismo que será transformado. Agora eu vou explicar para vocês direitinho o que são enzimas de restrição e o que são ligases. Vamos começar falando sobre as enzimas de restrição, que são as nossas tesouras de DNA. No primeiro e segundo bimestre, nós falamos um pouquinho sobre as enzimas, sobre as suas propriedades catalíticas. Esta aqui, ela tem uma propriedade muito especial. Ela é uma endonuclease, então ela vai cortar o DNA em regiões bem específicas. Geralmente, ela corta o DNA em uma região, em uma sequência de 4 a 6 bases nitrogenadas. Aqui temos 1, 2, 3, 4. Então, ela faz um corte aqui nessa sequência. E o local em que ela vai fazer o corte é chamado de sítio de restrição. Então, ela tem um sítio de restrição bem específico e ela sempre vai cortar basicamente na mesma sequência. Ela vai reconhecer uma sequência e cortar o DNA nesta sequência. Outro ponto interessante dela também é que, além de cortar sempre no mesmo ponto, os fragmentos gerados pelas enzimas de restrição, eles podem ter uma extremidade adesiva, umas pontas adesivas. Lembra que eu falei que as bases nitrogenadas, elas se ligam, elas fazem ligações com bases nitrogenadas de outras moléculas, formando assim uma fita dupla? Então, nesta parte aqui, nós temos uma extremidade adesiva. Isso vai fazer com que ela facilmente forme uma ligação, que ela se junte com uma outra pedaço de DNA que também tenha uma fita adesiva complementar a essa. Lembrando que a timina ligaria com a adenina, timina com adenina, adenina com timina e adenina com timina. Então, essas moléculas aqui, elas se juntariam. Como este DNA é de um organismo e este DNA verde é de outro organismo, o DNA resultante da ligação desta extremidade, desta fita com esta, é um DNA recombinante. Então, estas enzimas, elas vão existir naturalmente nas bactérias. Esta existência nas bactérias está relacionada à proteção celular. No entanto, elas podem reconhecer um sítio de restrição, um local de corte no DNA de qualquer espécie de organismos superiores, como os animais, plantas, ou de outras bactérias de outras espécies, ou até mesmo de vírus. Então, ela reconhece qualquer DNA, mas a sua origem mesmo são nas bactérias, onde ela tem uma propriedade de proteção. E a descoberta dessas enzimas foi muitíssimo importante para a engenharia genética. Vocês viram aqui, se você utilizar a mesma enzima de restrição para cortar o DNA de um organismo e de outro organismo, há uma probabilidade de você conseguir fazer um DNA recombinante com o material genético desses dois organismos, por causa dessas extremidades ligantes, dessas pontas adesivas.
Aqui nós temos um esquema para a síntese de um DNA recombinante, começando lá pela atuação de uma enzima de restrição em duas moléculas de DNA diferentes, a molécula A e a molécula B, observando que ela tem o seu sítio de restrição bem próprio e ela vai cortar este DNA formando essas pontas adesivas. Depois de formadas essas pontas adesivas e misturadas entre si, essas pontas vão se ligar. Esta ligação não ocorre naturalmente, ela precisa ser catalisada enzimaticamente. Então, quem vai provocar essa ligação é uma outra enzima que nós vamos estudar agora, que são as enzimas DNA ligase. E depois disso, nós temos o nosso DNA recombinante formado. Nesta tabela aqui, nós também podemos verificar que existem várias enzimas de restrição. Nós temos a EcoR1, a PTSI, a ISMA-I, a AI3, a APA2. Então, existem várias enzimas de restrição e elas têm diferentes fontes bacterianas. Por exemplo, a EcoR1 ela é da Escherichia coli, a ISMA-1 é da Serratia marcescens e assim por diante. E cada uma dessas enzimas de restrição, elas vão ter um sítio de restrição próprios delas, que é o que vai identificá-la, que é o que vai diferenciá-la. Aqui nós temos a setinha vermelha, que vai mostrar qual que é o sítio de restrição, que é onde ela vai clivar, qual é a ligação que ela vai clivar. E as bases aqui que estão sublinhadas seriam as bases que vão ficar como pontas adesivas, certo? Então, a escolha da enzima de restrição vai depender muito do seu método e de onde está localizado o seu gene de interesse. Mas isso aí vocês vão ver com mais detalhes lá em biologia molecular. Um outro grupo de enzimas muito importante para a engenharia genética são as ligases. A gente já falou um pouquinho sobre elas nos slides anteriores, e a sua função principal é unir aquelas pontas adesivas, aqueles fragmentos coesivos deixados pelas enzimas de restrição, pelas tesouras de DNA. A gente viu que as tesouras de DNA, elas vão cortar o DNA e deixar algumas pontinhas que são complementares. As ligases, elas vão unir essas pontas, formando ligações de hidrogênio entre elas, e naquela região, ela vai formar uma ligação covalente bem forte, que é a ligação fosfodiéster, unindo, fechando aquela cadeia de DNA, unindo uma sequência de DNA com uma outra sequência de DNA. Então, a sua função mesmo são unir aqueles fragmentos coesivos. Aqui nós temos uma visão geral do que acontece em uma técnica de engenharia genética para formar um DNA recombinante. Nós temos o nosso vetor, que nós vamos discutir sobre ele agorinha, e nós temos o nosso gene-alvo. Para formar esse cassete de expressão, nós vamos ter que tratar tanto o nosso vetor quanto o nosso gene-alvo com a enzima de restrição. Essa enzima de restrição ela vai cortar o nosso vetor e vai cortar o nosso gene-alvo, deixando essas pontas adesivas. Essas pontas adesivas elas vão se unir, utilizando a DNA ligase, e assim nós vamos ter o nosso plasmídio recombinante, quimérico. Ele vai ter partes que são realmente dele, que já estavam nele, e uma parte especial que seria o nosso gene-alvo. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre essas outras partes aqui que também estão destacadas e que vão ser muito importantes no momento da transformação celular propriamente dita. Então, pessoal, além do gene de interesse que nós já discutimos, o nosso cassete de expressão e clonagem precisam ter outros elementos que são cruciais para que ocorra realmente a transformação celular. Um desses elementos é a sequência promotora. Essa sequência ela é necessária para a expressão do gene, porque as enzimas que vão ser responsáveis pela transcrição, elas vão se acoplar nesta sequência promotora e aí realizar este processo. Também vamos precisar do gene de interesse, que nós já discutimos, e esse gene de interesse deve ser escolhido conforme as características agronômicas ou aquelas características que você quer dar à sua planta. E também nós temos a sequência terminadora.
que ela será necessária para finalizar o processo de transcrição. Então, o que nós temos aqui? Temos a sequência iniciadora ou promotora, que vai iniciar o processo de transcrição, e temos a sequência terminadora, que vai finalizar o processo de transcrição. Transcrição do que, professora? Transcrição do gene de interesse, expressão desse gene de interesse. Porque se o gene de interesse ele não for expresso, de que adiantaria tê-lo nas células? Para que a gente está inserindo este gene para que ele expresse uma proteína, para que ele dê origem a uma proteína que vai ser de interesse industrial, dê origem a uma característica. Para que o gene manifeste sua característica, ele tem que ser expresso. Então, a sequência promotora e terminadora vai permitir que este gene seja expresso. E também nós temos um outro elemento que é importante, que são os genes de seleção ou marcadores celulares. Então, estes genes eles vão servir para selecionar as células transformadas. Nós vamos comentar um pouquinho mais sobre eles futuramente, quando nós formos falar das transformações propriamente ditas e de como selecionar aquelas células que realmente foram transformadas. Porque na transformação celular, nem todas as células vão conseguir realmente aderir, pegar este cassete de expressão e clonagem e colocar no seu material genético. Então, a gente tem que selecionar aquelas que realmente foram transformadas. Aqui nós temos essa imagem, que é uma imagem básica de um cassete de expressão e clonagem. O P1, o P2 e o P3 são as regiões promotoras. Nós temos que ter uma região promotora para o gene, uma região terminadora para o gene, uma região promotora e terminadora para o gene de seleção e uma região promotora e terminadora para o gene repórter, que vai poder nos auxiliar a identificar quais que são as células que foram realmente transformadas. Então, pessoal, até agora nós aprendemos que para fazer uma transformação celular, nós precisamos selecionar o gene que nós desejamos. E nós precisamos construir um cassete de expressão, que vai conter este gene de interesse e também a região promotora e terminadora para ele, e também vai ser necessário o gene de seleção dessa célula que foi transformada ou o gene repórter. Para efetivar realmente a transformação celular, é necessário que a gente multiplique esse cassete de expressão. E uma das maneiras de multiplicá-lo é inserindo dentro de um vetor. O vetor ele vai ser uma pequena molécula de DNA que vai poder ser utilizada para introduzir o cassete de expressão em uma célula hospedeira. Ele precisa ter algumas características bem interessantes, como ter origem de replicação, que vai permitir a sua multiplicação. Enquanto ele está se multiplicando, ele também vai estar multiplicando toda a região dele, o gene-alvo, o gene de resistência, o promotor. Então, ele vai se multiplicar completamente. Então, vamos ter várias cópias deste vetor, deste plasmídio. Ele também vai precisar ter o sítio de clonagem, que vai servir para a inserção do DNA exógeno. Então, nós temos o nosso vetor, nós vamos utilizar as enzimas de restrição para cortá-lo, utilizar as enzimas de restrição para cortar o gene-alvo e poder inseri-lo dentro deste vetor. Então, ele tem que ter esses mesmos sítios de clonagem para poder efetivar a sua montagem. Ele tem que ter a habilidade de se duplicar na célula hospedeira. A gente já comentou sobre um vetor de expressão, que é o plasmídio. Ele tem esta habilidade, que é bem interessante. Ele é utilizado, uma molécula de DNA que está presente na célula bacteriana e ela se multiplica independentemente do DNA cromossômico ou da multiplicação celular. Então, é uma molécula independente e ela tem uma habilidade muito grande para se multiplicar. Lembrando que enquanto ela se multiplica, ela também vai estar multiplicando o gene-alvo. E ela tem que ter a marca genética para selecionar a célula contendo o vetor, que a gente já comentou sobre essa marca genética.
Então, existem vários tipos de vetores, que são os plasmídeos, os bacteriófagos, os cosmídeos, os cromossomos de leveduras, cromossomos especiais, e alguns outros vetores especiais também, de plantas, de células de insetos, de mamíferos. E uma vez multiplicados pelas células hospedeiras, o DNA clonado ele vai poder ser utilizado para a transformação genética, que nós vamos ver na próxima aula. Então, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho sobre essas técnicas. Na próxima aula, nós vamos continuar discutindo sobre as próximas etapas que nós ainda não abordamos, que seria a transformação propriamente dita, seja ela a transformação direta ou indireta, que nós vamos aprender o que é. Também vamos falar um pouco sobre a regeneração das células transformadas, vai ser bem interessante. E também sobre alguns testes que nós temos que fazer com esses organismos que estão sendo transformados para saber se eles podem ou não ser realmente liberados ou comercializados. Aguardo vocês nas próximas aulas, mas até lá, por favor, estudem bastante, me enviem mensagem em caso de dúvidas, estarei aguardando vocês.